Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020 e eu estou aqui mais uma vez, claro, pedindo licença à senhora para entrar na sua casa, pedindo licença ao senhor também para entrar na sua casa, pois está começando mais um programa Com Brasil Nordeste aqui na tela da TV Com Brasil. E você sabe que data que é comemorada hoje? Então, 8 de dezembro é comemorado o Dia da Família. Olha que coisa legal. Vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre esse tema tão importante, tá bom? Eu quero muito poder contar com o carinho da sua audiência. Teremos também o giro de notícias. Vamos atualizar a notícia nos 4 cantos do país. Vamos rodar as mídias dos governadores e vamos ter uma entrevista muito bacana, a continuação da entrevista com o Bruno Soler. Como que foi a eleição aí na sua cidade? Você está feliz com o resultado da eleição na sua cidade? O prefeito que ganhou atendeu às suas expectativas? Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco com o Bruno Soler, que é especialista em comunicação política. Se você puder, mande um WhatsApp agora, dizendo de qual parte do país que você está assistindo a nossa programação. Nós queremos abraçar você e a sua cidade. Vamos começar o nosso giro? Vamos começar com Natânia Mello, que está na região Nordeste, nossa assistente de mídias sociais. Natânia Mello, pode chegar. Boa tarde, Sandro de Moura. No Piauí, a Diretoria de Unidade de Vigilância Sanitária Estadual divulgou uma nota técnica com recomendações que devem ser adotadas nas festas de fim de ano. As orientações têm o objetivo de conter a disseminação da Covid-19. O órgão proíbe, por exemplo, a realização de festas em praças, parques, avenidas, pontes, orla marinha, praias e clubes. Os eventos realizados em ambientes abertos e semiabertos, o público máximo permitido será de 100 pessoas. Na realização das festividades, os organizadores devem fornecer insumos e produtos para a frequente higienização das mãos dos trabalhadores e clientes, além de seguir o distanciamento recomendado de 2 metros entre as pessoas e só permitir o acesso dos clientes se os mesmos estiverem usando máscara. A nota técnica orienta que as empresas públicas e privadas, associações, organizações não governamentais e entidades realizem as confraternizações de Natal e Ano Novo preferencialmente remotamente. Natânia Mello, para o programa Com Brasil Nordeste. Obrigado, Natânia. Vamos agora até o Rio de Janeiro, onde está o nosso colega Kleber Araújo, na maior favela da América Latina, ou aquela que já foi a maior favela da América Latina, a Rocinha, para onde eu quero mandar um abraço muito carinhoso para essa grande comunidade nordestina que está morando, que reside na Rocinha. Um abraço. Kleber Araújo, é com você. Boa tarde, Sandro de Moura. O deputado Rodrigo Maia concedeu uma coletiva nesta segunda-feira, onde voltou a reiterar que não iria disputar a presidência da Câmara, mesmo que tivesse ganhado o recurso encaminhado ao STF, por ele o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para viabilizar a reeleição da presidência das respectivas casas legislativas. O presidente da Câmara fazia referência a uma entrevista na semana passada em que fez tal afirmação. Em relação à sua substituição, Maia defende a criação de um movimento pela Câmara Livre, contando com a participação de alguns partidos, inclusive de esquerda, para a escolha de um candidato que atue pela independência do Legislativo, principalmente em relação ao Executivo. Segundo ele, o grande desafio é saber qual candidato mantém um bloco tão grande de pé até o dia da eleição, que acontecerá em fevereiro. Rodrigo Maia acredita que o Planalto vai trabalhar para interferir no processo de eleição na Câmara, para tirar a independência do Congresso, alertando que a participação do governo federal nesse processo vai ser enfrentado de forma majoritária para criar um caminho para separar o Legislativo do Executivo e do Judiciário. Kleber Araújo para o programa Com Brasil Nordeste. Quero fazer um contraponto em cima do giro do Kleber Araújo. O deputado Rodrigo Maia declarou que não seria candidato à reeleição, mesmo se o STF tivesse liberado o deputado para isso. Então, para que ele entrou com recurso na Justiça?
Se não queria ser mais candidato, para que causar tumulto, tentar driblar a Constituição, que é tão clara, que diz que não pode haver reeleição, nesse caso, para a Câmara e para o Senado? Então, por que tentar se não queria ser? Era só deixar seguir a Constituição, deputado. Facilita aí a vida do povo brasileiro. Já não basta tantas ações que existem para o Supremo julgar, tem que ficar julgando essas brincadeirinhas de vocês. Kleber, obrigado pelo giro. Quero muito agradecer, então, o carinho da sua audiência. Esse foi o Giro de Notícias de hoje, do Brasil Nordeste. Olha, neste dia 8 de dezembro é comemorado o Dia da Família em todo o Brasil. A data tem como objetivo homenagear a família, bem como lembrar a sua importância. Família significa relação afetiva entre as pessoas que tenham ou não laços sanguíneos. É importante abrir esse parênteses aqui, porque muitas famílias adotam crianças, adotam pessoas para conviver e torna-se parte da família de fato. A família é baseada no conceito do amor, na ajuda mútua, na partilha e que promove a formação de valores em cada um de nós. Como elemento fundamental, é importante ser celebrada e homenageada. Assim, o Dia Nacional da Família foi instituído pelo Decreto 52.748, de 24 de outubro de 1963. Comemorada em 8 de dezembro, a comemoração coincide com o Dia da Imaculada Conceição. Além de ser comemorada nesta data, a instituição familiar é comemorada em mais duas ocasiões distintas: 24 de abril, Dia da Família na Escola, e 15 de maio, Dia Internacional da Família. Então, nós queremos felicitar todas as famílias no mundo inteiro, né? Quero aproveitar e mandar um abraço também muito carinhoso a toda a minha família, que sempre me apoiou, sempre me encorajou, sempre esteve presente quando eu precisei. E eu sei que se eu precisar, eu tenho uma família para me acolher. Eu desejo que você também tenha boas relações com os seus familiares. Parabéns, então, a todas as famílias. Vamos aproveitar o parabéns e abraçar as cidades que estão aniversariando hoje. Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Não é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não, tá, gente? É Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, Nordeste. Várzea Grande, no Piauí. E Votorantim, em São Paulo. Então, um abraço muito carinhoso a todas as cidades de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, Várzea Grande, no Piauí, e Votorantim, em São Paulo. Vamos agora chamar o nosso parceiro comercial. Se você pretende viajar nos próximos dias, nos próximos meses, eu sugiro que você assista com muito carinho, com muita atenção, o vídeo da Leão Tour. Coloca a Leão Tour na tela. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, Sandro e telespectadores do programa Com Brasil Nordeste. Olha, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, e outros governadores do país se reuniram com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, agora há pouco. Desde as 11 da manhã, inclusive, estão reunidos para tratar da vacinação contra o Covid-19. O encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, foi solicitado pelo presidente do Consórcio Nordeste e coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, o governador do Piauí, Wellington Dias, que pertence ao PT. A expectativa dos governadores é de que o governo federal se comprometa a incluir múltiplas vacinas contra a doença no Programa Nacional de Imunizações PNI. O ministro tem dito, porém, que só comprará mais vacinas após o registro dos produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
Até o momento, o Brasil possui garantidas, segundo o Ministério da Saúde, 142,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Além de Paulo Câmara e Wellington Dias, participarão presencialmente da reunião os governadores do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, e do Pará, Helder Barbalho, do MDB. Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, do Ceará, Camilo Santana, ou melhor, Camilo Santana, do PT, do Rio Grande do Norte, Eduardo Leite, do PSDB de Sergipe, Belivaldo Chagas, do PSD, do Amapá, Valdez Goiás, PDT de Minas Gerais, Romeu Zuma, Novo de Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania, do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, e do vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, que assumiu o governo após o afastamento de Wilson Witzel, do PSC. Para o Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Estamos de volta, aguardando aqui o seu WhatsApp. Queremos abraçar você, queremos abraçar a sua cidade. Vamos aproveitar e colocar também a participação dos nossos telespectadores desses 2 últimos dias. Coloque então a participação dos nossos telespectadores na tela, vai. Obrigado a todos vocês que mandaram mensagem para a gente. São Paulo, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, toda parte do Brasil, do Rio Grande do Sul, toda parte do país chegando mensagem para a gente. Eu quero muito agradecer o carinho da audiência de vocês. Daqui a pouco vamos continuar com a entrevista com Bruno Soler, ele que é especialista em comunicação política e vai fazer uma leitura sobre as eleições municipais, desmistificar alguns pontos que foram falados após as eleições. Vamos passar aqui muito rapidamente nas mídias dos governadores. O governador Flávio Dino do Maranhão postou: nesta segunda-feira inauguramos o ginásio esportivo do Iema Bacelar Portela, em São Luís. Também fez mais propagandas aqui o governador Flávio Dino. Estamos executando essa grandiosa obra, o Hospital da Ilha. Quando pronto, será a maior unidade de saúde do Maranhão. Vamos rodar aqui mais um pouquinho. O governador da Paraíba, João Azevedo, postou: a Paraíba está em negociação com o Instituto Butantan e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para aquisição de doses da vacina contra a Covid-19. Essa é uma ação paralela ao plano do Ministério da Saúde para nos anteciparmos e começarmos a vacinação o quanto antes. Permanece essa história dos governadores não se entenderem com o Ministério da Saúde, né? No final, a gente já sabe o que vai acontecer. Entre o mar e o rochedo, quem se lasca mesmo é o camarão, né? A gente sabe como é que é isso. Bem, o governador Wellington Dias postou: um grande passo foi dado. Assinamos os contratos com as empresas vencedoras da licitação do projeto de parceria público-privada que visa construir 8 mini usinas de energia solar em cidades piauienses para abastecer os órgãos da administração estadual. Está aí uma boa iniciativa. Energia alternativa, energia solar, sempre muito bem-vindo. Eu tenho certeza que isso será um projeto que vai beneficiar muito a população do Piauí. Então, vamos agora à entrevista com o Bruno Soler. Vamos saber como que foi as eleições municipais, segundo a análise política do Bruno Soler. Pode rodar. Bruno, vamos então para outra região. Vamos para a região Nordeste. Como é que você avalia? Me parece que não mudou muito a estrutura de poder, permaneceu nas mesmas famílias. Em Salvador, ganhou disparado lá o candidato do ACM Neto. Em Fortaleza, ganhou a família, o candidato do Ciro Gomes lá, ligado ao PDT. Em Recife, ganhou o neto do Arraes, o filho do ex-governador. João Pessoa, onde você participou, volta à cena o Cícero Lucena, que é um político antigo, cacifado ali na cidade. Por que não houve renovação na região Nordeste? Esses atores políticos que estão lá estão funcionando ou é falta mesmo de articulação da oposição para renovar?
Olha, vamos lá, o Nordeste tem uma coisa interessante, né? Quando você mede as prefeituras, principalmente as capitais do Nordeste, a maioria das prefeituras, e daí vamos pegar lá Fortaleza, por exemplo, como um exemplo, né? Talvez se não tivesse na parada os Ferreira Gomes, a vitória do Sarto seria até mais fácil. O grande ativo que a oposição cearense, capitaneada pelo capitão Wagner, o grande ativo que ele tinha era bater nos Ferreira Gomes. Porque a gestão do prefeito Roberto Cláudio, que era o prefeito que estava em exercício, era uma gestão avaliada positivamente por 70 e tantos % da população. Assim como em Fortaleza, mais de 70% avaliavam como positiva a gestão do governador Camilo Santana. Então, havia um sentimento de continuidade. Quem mais atrapalhou, e talvez não tenha feito o Sarto ganhar mais disparado, foi justamente o Ferreira Gomes. Porque começou a se colocar uma pecha de que era o candidato dessa oligarquia que estava lá. Então, eu acho que tem algumas coisas. Na Bahia, em Salvador, o ACM Neto saiu com 85% de aprovação. É muita coisa, não tinha como não fazer o sucessor. Né? Em Aracaju, o Edivaldo foi numa situação complicada, ele começou a campanha com uma gestão mais mal avaliada do que bem avaliada, mas durante a discussão do programa eleitoral, quando ele foi mostrando o que tinha feito, e com muita entrega na reta final, muita entrega principalmente de recapeamento de rua e etc., o Edivaldo conseguiu melhorar a imagem, passando a aprovação dos 50%, e isso foi fundamental para uma vitória contra uma candidata novata, que era a delegada Daniele Garcia. Engraçado, em Maceió, tivemos uma renovação. Sim. Né? O João Caldas, apesar de ser filho do João Caldas, um político tradicional, o JHC representava uma ruptura com os poderes estabelecidos, tanto a prefeitura do Rui Palmeira quanto o governo do estado do Renanzinho, né, do Renan Filho. Sim. Então, ali houve uma ruptura. No Recife, a gente vai para um segundo turno com todo mundo muito embolado. O terceiro colocado, que foi o Mendonça Filho, ficou fora por uma diferença de 3 pontos do João Campos. Foi 29-26, e teve a Marília no meio do caminho. Então, um jogo bem embolado, com o Geraldo Júlio piorando a avaliação. Mas daí veio um movimento de reta final, principalmente lá no Recife, que eu acompanhei muito proximamente, na reta final, o branco e nulo, que era quase 40% do eleitorado da delegada Patrícia e quase 30% do eleitorado do Mendonça Filho, que não queriam votar em nenhum dos dois, nem no PT, nem no PSB, na hora do vamos ver, houve uma conversão de votos para o PSB, porque prevaleceu um sentimento de antipetismo nessa reta final. Quando a gente vai para João Pessoa, o Cícero Lucena meio que faz uma campanha híbrida, sem grandes ataques, a uma gestão que era bem avaliada, uma gestão do Luciano Cartacho, sem grandes ataques. Só que o Luciano Cartacho escolheu mal a candidata, que era uma secretária de educação dele, chamada professora Edilma, né? Foi muito mal a professora Edilma, teve 12% de intenção de votos, e o Cícero Lucena conseguiu pegar um pouco desse voto, inclusive de aprovação do Luciano Cartacho, com o posicionamento do político experiente, do homem certo para o momento de dificuldade que a gente ia passar e tudo mais. No Rio Grande do Norte, a gente vai o Natal, o Álvaro Dias disparou, né, uma gestão bem avaliada e que matou no primeiro turno na reeleição dele. Fortaleza a gente falou, Teresina, surpreendentemente, o doutor Pessoa vence uma eleição contra o candidato do Firmino Filho, que era tido um dos melhores prefeitos de avaliação do Brasil. Essa é uma surpresa. O que você explica, o que você tira desse episódio em Teresina? Acho que a má escolha do candidato. Eu acho que o Kleber Montezuma não conseguia representar o que o eleitorado queria. Daí foi uma aposta muito pessoal do Firmino.
Eu acho que o Firmino apostou muito eu consigo, eu faço, um pouco do que em João Pessoa o Luciano Cartacho sofreu. Escolheu mal o candidato. E o Kleber não conseguiu. Mesmo assim, foi para o segundo turno. Era um candidato pesado, né? Mas mesmo assim conseguiu para o segundo turno. Faltou o candidato do Flávio Dino. Isso, o Flávio Dino foi um grande derrotado na seleção. Né? Grande derrotado na seleção. Ele perdeu 2 vezes. Perdeu no primeiro turno com o candidato dele e perdeu no segundo turno com o candidato Steppe. Ele foi derrotado nas 2 vezes. O Braide deu uma vitória considerável. Você está assistindo a entrevista com o especialista em comunicação política, Bruno Soler. Ele ganhou várias eleições no Brasil, viu? Ele ganhou eleição na Paraíba, em Pernambuco, em São Paulo, colocou o seu candidato no segundo turno no Amapá, e olha que no Amapá é uma disputa pesada, hein? Lá o jogo é pesado porque o candidato que está à frente é o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Josué Alcolumbre. E só para fazer aqui uma retrospectiva, o Amapá há pouco tempo passou por um apagão. Acabou a energia no Amapá, apagou tudo e o TSE resolveu adiar as eleições no Amapá, por isso que só no domingo, esse domingo agora que teve o primeiro turno, diferente das outras cidades, no Brasil inteiro, só no Amapá que foi adiado, segundo Bruno Soler, para beneficiar o irmão do senador Davi Alcolumbre, porque com essa postergação conseguiram dar um jeito, acender as velas lá, acender as luzes, e o candidato, irmão do presidente do Senado, foi para o segundo turno. Vamos continuar assistindo a entrevista. Bruno, falamos do passado, vamos falar do futuro. Nós estamos gravando isso na sexta-feira, dia 4. Em 48 horas teremos o primeiro turno em Macapá, né? Talvez até realmente hoje, dia 4. E quando esse programa for ao ar, o primeiro turno já terá acontecido em Macapá, apesar de atrasado. Né? Como é que foi a sua experiência lá na capital do Amapá, com apagão, com o presidente do Senado ajudando o irmão, que é candidato lá, o Alcolumbre Júnior, Josiel Alcolumbre? Como é que foi, na medida que o seu cliente é da oposição lá? Olha, ali é uma eleição extremamente difícil, né? De posicionamentos diversos no jogo. A gente tem um prefeito muito bem avaliado, que é o Clécio, o Clécio foi eleito pelo PSOL, migrou do PSOL para a Rede Sustentabilidade, junto com o senador Randolph. Ambos eram extremamente próximos, construíram a prefeitura basicamente em conjunto. O senador Randolph mandava recursos e mais recursos para o prefeito Clécio. Eis que, na porta da eleição, tiveram um rompimento. E esse rompimento fez com que o Clécio fosse declarar apoio ao irmão do Davi Alcolumbre, ao Josiel Alcolumbre, que é o candidato a prefeito lá do Democratas. Essa junção, vamos lá, Josiel na cabeça, com o apoio de Clécio e com o apoio do Davi Alcolumbre, garantiu uma estrutura razoável para essa disputa. Vamos lá, o governo federal, né, o Senado federal, uma máquina do Senado, você tendo a máquina da prefeitura e, se não bastasse isso, conseguiram o apoio do Valdez Góes, governador do estado. Então, Bruno, é uma estrutura que é muito pouco provável que haja apagão numa estrutura dessa, né? Olha, não, e quando teve o apagão e viram que iam perder, conseguiram adiar a eleição. Uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida foi essa decisão do Amapá, porque todas as outras cidades tiveram eleição e também estavam em apagão. Você pensar em Santana dá 10 quilômetros de Macapá, é colado. E daí Santana tem eleição e Macapá não. Por que será? Porque ele ia perder a eleição. Então só tem essa única explicação, não tem outra. E é verdadeira, porque você vê a curva, a curva quando a gente vai medindo tracking, etc. O José é favoritíssimo, e desde o início era favorito. Ele representava uma continuidade de uma gestão que é bem avaliada, tinha esses apoios institucionais todos, né? Era favorito, não tem a dúvida. Mas quando vem o apagão, vem uma revolta da população com essa política estabelecida.
e ele despenca nas pesquisas, vai para terceiro lugar, né? Quando tem esse despenca, não sei o quê, vamos ter eleição, de repente, não, adiou a eleição, e isso deu um fôlego, porque agora voltou a TV, ele tem 5 minutos dos 10 da TV, tem não sei quantas inserções por dia, e já recuperou o primeiro posto nas pesquisas de opinião. Ontem saiu o Ibope, ele já está em primeiro lugar, ou seja, funcionou a tática do adiamento. Você tem daí na oposição 3 candidaturas. Você tem uma candidatura, eu digo das mais, né? São 9 candidatos total, mas eu digo das mais relevantes. Você tem um candidato que é um ex-governador, um homem da esquerda amapaense, chamado Capi, né? O João Capiberibe, que está com uma idade já avançada, já não mais estimula o eleitorado como já estimulou tempos atrás, e que também é certo culpado dessa situação que o Estado chegou, né? Porque foi o governador, o filho foi o governador, a mulher foi senadora, ali a família inteira, aliás, no Amapá, o negócio das famílias é uma coisa impressionante, né? Até o Sarney foi ser senador lá, para mostrar que família manda mesmo. Daí, depois disso, você tem 2 candidaturas, uma moça que é uma deputada federal chamada Patrícia Ferraz, que é do Podemos, que namora com o estilo, vamos lá, do presidente Jair Bolsonaro. Ela tenta ser uma certa voz do bolsonarismo na cidade. Isso se divide com mais 2 candidaturas menores, um rapaz chamado Guaraci, que é um pastor, e um outro chamado Cirilo Fernandes, que se dividem nesse campo bolsonarista, e tem um candidato de centro-esquerda, que é o doutor Furlan, que é do Cidadania, que acaba pegando um pouco desse voto do Capi, que foi ficando para trás, né? Ele é uma renovação dessa centro-esquerda, que seria esse candidato, o doutor Furlan. Então, agora, a grande disputa dessa reta final é saber quem vai enfrentar o Josiel no segundo turno. A briga está entre esses 3. Vamos ver o que vai dar. Bruno, a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência lá em Rondônia, e provavelmente o Negrão vai fechar, voltando lá para o recorte do nosso Nordeste, lá em Caruaru. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência lá em Rondônia. Rondônia, olha, Porto Velho talvez seja a capital brasileira mais carente do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Você tem falta de saneamento básico, quase que são 7% só da cidade saneada. Uma cidade extremamente pobre, com extremos problemas sociais, uma dificuldade muito grande de se fazer campanha, e um prefeito que, vamos dizer, ficou quase 4 anos sem entrega, mas nessa reta final começou a entregar principalmente recap de ruas. E que, para uma situação que a cidade se encontrava, foi suficiente para levá-lo ao segundo turno, com uma certa margem. E ficou uma disputa, assim como está essa disputa lá em Macapá, uma disputa entre 3 candidatos para saber quem que poderia ir para o segundo turno contra ele. Uma apresentadora de TV, a Cristiane, um jovem chamado Vinícius Miguel, e que foi, inclusive, candidato a governador na última e tinha sido o mais votado na capital, em Porto Velho, e ainda o doutor Breno Mendes, que era um advogado ligado ao governador do estado. Resumindo, foi a doutora Cristiane Lopes, por 0,3, ela consegue ir no segundo turno, mas a distância para o prefeito Hildon Chaves, que é chamado de Dória de Porto Velho, porque é um empresário muito rico, de fora da política, que diz, inclusive, que mais fica em Miami do que em Porto Velho, mas ele foi o vitorioso, já estava com uma distância muito grande da Cristiane Lopes. Era muito difícil para ela chegar. Mas talvez a cidade mais difícil das capitais brasileiras de se atuar, principalmente por isso. É uma cidade que falta tudo ainda. Falta muita coisa em Porto Velho. E um estado que é rico pelo agronegócio, um interior muito rico, mas a capital é muito maltratada. Precisa ali, é uma cidade que precisa de um carinho especial e precisa principalmente de intervenção do governo federal ajudando, porque só do recurso que gera não tem capacidade para melhorar.
Eduardo Negrão, você para fechar o nosso bate-papo de hoje. Eu vou apenas me despedir. Parabéns pela sua carreira vitoriosa e só nos orgulha em ser seu amigo. Obrigado, então, Eduardo. Felicidades aí para vocês. Olha, estamos muito gratos pelo carinho da sua audiência, estamos gratos a Deus pelo dom da vida. 8 de dezembro, mais um dia que nós estamos conseguindo atravessar em paz, né? Então, nós estamos aqui muito gratos. E aqui eu me despeço de você. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência e até a próxima.